Cansado de chegar no fim do mês e sentir que seu dinheiro simplesmente evaporou? Você pega seu cartão de crédito, faz pequenas compras ao longo do mês. Compras tão pequenas que não parece que vão fazer uma grande diferença no seu orçamento. Compras de 20, 30, 50 reais. Mas aí chega na hora de pagar a fatura e o seu salário simplesmente desaparece. Isso é normal e acontece com milhões de pessoas todos os meses. Mas e se eu te dissesse que com apenas 10 minutos por dia você poderia reverter essa situação, fazer dinheiro sobrar no fim do mês e saber exatamente quanto você gasta por cada categoria de despesa? Tudo isso com uma ferramenta simples, de fácil utilidade e muito eficaz, que faz a gestão automática do seu orçamento com base na regra 50-30-20. O nome dessa ferramenta é Saldo Positivo, uma planilha de controle financeiro disponível à venda no meu site, que está aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Com essa ferramenta você só precisa catalogar quais são as suas despesas, a categoria de cada uma, e quais são as suas receitas. A planilha vai automaticamente dizer qual é o seu teto de gastos para o mês, quanto você deveria economizar, além de trazer uma análise completa da sua situação financeira. Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial de como utilizar essa ferramenta. Primeiramente, o que é a regra 50-30-20? A regra 50-30-20 é um método que orienta que você utilize 50% do seu salário para necessidades, 30% para desejos e 20% para você poupar e economizar. É uma sugestão de gestão orçamentária para o seu orçamento pessoal. Então, por exemplo, se eu tivesse um salário de 10 mil reais, uma receita de 10 mil reais por mês, idealmente, de acordo com esse método, eu não gastaria mais de metade do meu salário, então 5 mil reais, para necessidades, não gastaria mais de 30% para desejos, então 3 mil reais seria o meu teto de gastos para desejos, e economizaria pelo menos 20%, ou seja, 2 mil reais, todos os meses. Essa é uma regra que vai te ajudar a fazer uma gestão orçamentária mais simples e mais automática, já que você sabe que se você não pode gastar mais de 30% da sua receita em besteiras, você vai, especialmente se você se monitorar por meio de uma planilha como essa, e não vai se permitir passar desse teto. Então vamos lá para a planilha Saldo Positivo. Esse aqui é o dashboard principal da planilha. Essa é uma planilha de gestão orçamentária pessoal, uma planilha de controle financeiro, baseado no método 50-30-20, disponível aqui no Google Planilhas. Eu pensei em fazer no Google Planilhas exatamente por ser um software gratuito, que qualquer um pode acessar aqui no navegador. Então você não teria custos adicionais para acessar essa planilha. Eu também pensei nessa planilha de uma forma que fosse bem simples de ser entendida e utilizada pelos usuários. Ela tem basicamente duas seções. A parte de dashboard, que é a que faz o tratamento dos dados que você insere, e a parte de entrada de dados, que é efetivamente onde você vai inserir os seus dados. Então vamos primeiramente dar uma olhada aqui no dashboard. Essa primeira seção aqui, suas finanças em 2025, isso aqui inclusive você pode alterar conforme o ano for mudando, é só fazer uma cópia da planilha. Ele traz primeiramente um comparativo, um gráfico de barras das suas receitas e as suas despesas. A sua receita é a barra mais escura e a despesa é a barra mais clara, aqui o verde mais claro. Dá pra ver que aqui nos dados de exemplo que eu usei, esse personagem ficou com suas receitas e despesas bem próximas ali, até que no mês de julho ele teve um aumento aqui nas receitas. E no mês de dezembro ele chegou aqui no pico das suas receitas com 29 mil reais de receita. O mês em que ele mais gastou foi o mês de outubro com 18.500 reais de despesa. Aqui nessa seção eu trago uma análise da sua receita. Então a sua receita total para o ano. A receita desse personagem aqui, por exemplo, foi R$ 74.741 reais de receita total. Dividida aqui em salário, passear com cachorro, redes sociais, freelance e o 13º. O mesmo vai aqui para as despesas, então ele teve uma despesa total em 2025 de R$ 49.402 reais, subdivididas em despesas fixas essenciais, despesas variáveis essenciais, despesas variáveis não essenciais e outras mensalidades não essenciais. Quando você for fazer o cadastro das suas despesas, você vai precisar categorizar cada uma delas em um desses 4 tipos aqui. Nessa segunda seção, eu trago as suas 10 maiores despesas para o ano, com o supermercado sendo a maior despesa do ano, com R$ 16.501 reais. Esse gráfico aqui do lado ele é bem interessante, você pode analisar qual que é uma das suas receitas ou cada uma das suas despesas aqui no da direita, simplesmente selecionando ela aqui na lista. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, no salário desse personagem. Ele começou o ano aqui ganhando R$ 3 mil reais e teve um aumento salarial aqui em julho para R$ 7 mil reais. Você pode dar uma olhada em qualquer uma das receitas aqui. Por exemplo, passear com o cachorro, que é uma despesa um pouco mais variável. O mês em que ele mais ganhou foi abril e o que ele menos ganhou foi o janeiro, com R$ 100 reais. O mesmo você pode fazer aqui com as despesas, analisar cada uma delas individualmente. Aqui nessa próxima seção eu trago realmente uma análise do seu orçamento. Tanto a sua meta de gastos e economia,
quanto a sua realidade. Então vamos analisar, por exemplo, os dados que eu trouxe de exemplo aqui. A meta de gastos para esse personagem no ano é de R$ 59.792. Porque pensa comigo, se você precisa poupar pelo menos 20% dos seus gastos, então eu trouxe aqui uma regra na planilha de que o seu teto de gastos seria 80% do seu salário, já que você precisa pelo menos poupar 20%. E aí temos a separação por cada uma das categorias aqui. Necessidades, 50% da receita daria um teto de gastos com necessidades de R$ 37.370. Desejos. O personagem não poderia gastar mais de R$ 22.422 com desejos e ele precisaria poupar pelo menos R$ 14.948. Quando a gente dá uma olhada na realidade aqui, ele gastou R$ 49.000 no ano, e a planilha até parabeniza ele aqui. Sendo aqui R$ 38.000 com necessidades, então ele ficou até um pouco acima da meta, né, 51%, mas ele mais que compensou aqui com os desejos, gastando apenas R$ 11.000 com desejos, gerando uma economia de R$ 25.338, 33% da receita dele. Nesse gráfico aqui da direita eu trago um comparativo da realidade contra a meta sendo esse verde escuro e a realidade o verde claro. Por último aqui eu trago mais dois gráficos para você ter uma visão ainda melhor do que está acontecendo com as suas despesas. Nesse gráfico de cascata, ele compara a sua receita e aí cada um dos tipos de despesa aqui ele vai subtraindo. Quando ele faz essa subtração aqui, chega aqui no subtotal, que foi uma economia, como a gente viu, de R$ 25.300. E aqui mais um gráfico aqui comparando as receitas e as despesas do personagem. Essa é a parte de dashboard. Agora vamos dar uma olhada na parte de entrada de dados. Aqui na parte de entrada de dados eu trago algumas instruções de como utilizar a planilha e de como funciona a gestão orçamentária. E uma curta explicação aqui que eu mostrei mais cedo, inclusive, de como funciona a regra 50-30-20. O que você precisa fazer aqui, basicamente, é chegar nessa tabela, preencher cada uma das receitas que você tem. Então vamos dizer que agora no mês de julho eu comecei a fazer cabelo de mulheres, por exemplo. Eu só preciso escrever aqui cabelo. E aí quando eu venho em um dos meses aqui, eu só preciso procurar na lista aqui cabelo e dizer qual foi o valor que eu recebi. R$ 100, por exemplo. E aí você vai ver aqui no dashboard que ele vai atualizar automaticamente. Se você procurar aqui, por exemplo, por cabelo, na parte de receitas, você vai ver bem aqui. E aqui tem os R$ 100 que a gente recebeu de cabelo em janeiro. A parte de despesas funciona basicamente do mesmo jeito. Você só precisa listar aqui todas as despesas que você tem ao longo do mês e categorizá-las. Você tem 4 categorias, como eu mostrei mais cedo. Despesas variáveis essenciais, despesas variáveis não essenciais, despesas fixas essenciais e outras mensalidades não essenciais. Quando você escolhe uma dessas categorias, a planilha vai automaticamente categorizar conforme a regra 50-30-20 em necessidade ou desejo. Então vamos, por exemplo, cadastrar uma nova despesa aqui. Vamos dizer que eu comprei um teclado para aprender a tocar, que ia aprender a tocar teclado. Então vamos lá, colocar teclado. Não é uma despesa essencial, né? Eu diria que é uma despesa não essencial. E ela é variável, né? Ela não vai ficar acontecendo todo mês. Então eu vou colocar uma despesa variável não essencial. Ele já vai dizer exatamente aqui que é um desejo e a planilha já vai entender como categorizar essa despesa. Essa aqui é a parte de entrada de dados para cada um dos meses. Você vai chegar aqui, por exemplo, no mês de janeiro, como eu estou aqui, e vai fazer exatamente isso que eu mostrei mais cedo. Aqui na coluna de data, só para seu controle pessoal, você vai poder colocar aqui qual a data daquele lançamento. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que eu recebi o salário no dia 5 de janeiro de 2025. Mas essa coluna aqui de data não tem nenhum efeito na planilha, é só mais para controle mesmo do usuário. Aqui na E, você vai selecionar daquela lista que a gente cadastrou mais cedo na entrada de dados, qual é a receita e o valor dela. A mesma coisa vai aqui para a tabela da despesa. Você coloca uma data, se você quiser, você seleciona aqui da lista qual é a sua despesa que você cadastrou ali na parte de entrada de dados. A planilha vai automaticamente dizer aqui se foi uma despesa fixa ou variável, essencial ou não essencial. E aqui na coluna L você vai dizer qual é o valor daquela despesa. É ideal que você faça isso com o extrato da sua conta bancária. E aqui à direita nós temos a ferramenta de planejamento orçamentário. Ela não está tão bonitinha aqui, eu vou admitir. Talvez eu até melhore ela. Quando você baixar a sua planilha, talvez ela até esteja mais. Você vai chegar aqui, primeiro,
inserir a sua receita esperada do mês, você já vai ter uma base, né, do que você vai receber naquele mês. Você sabe quanto é o seu salário, você sabe quanto você recebe em média, por exemplo, de renda extra. Então você insere aqui, vamos dizer, por exemplo, que eu estava com uma expectativa de receber R$ 3.500 no mês de janeiro. A planilha vai calcular aqui a sua meta de gastos, né, o seu teto de gastos, aqueles 80% que eu expliquei mais cedo, que seria R$ 2.800, subdivididos em R$ 1.750 para necessidades, né, 50% da sua receita, 30% dela para desejos, então R$ 1.050, e você deveria idealmente economizar 20% dela, que dá R$ 700. Já esse terceiro ponto aqui é o seu orçamento dinâmico, em que você vai preencher o seu orçamento para cada tipo de despesa. A planilha vai listar aqui todas as despesas que você cadastrou lá na parte de entrada de dados, e aí você vai orçar quanto você gostaria de gastar naquele mês para cada uma delas. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que eu não pretendo gastar mais de R$ 150 em restaurante nesse mês, que é um desejo. Eu vou colocar aqui R$ 150 e a planilha vai automaticamente subtrair aqui do orçamento R$ 150. Você pode ver também que o orçamento para desejos diminuiu em R$ 150. Vamos dizer aqui cabelo, por exemplo. Eu tendo a cortar o cabelo uma vez a cada 2 semanas. Vamos colocar aqui R$ 30 com cabelo. No caso, eu categorizei aqui cabelo como uma despesa não essencial. Então ficou aqui categorizada como desejo. Por isso, deu uma subtraída de R$ 30 aqui para o seu orçamento de desejos. Mas você poderia categorizar diferentemente aí na parte de entrada de dados na sua planilha. E assim você vai orçando cada uma das suas categorias até que esse orçamento aqui fique zerado. Então vamos dizer que eu não pretendo gastar mais de R$ 300, por exemplo, com energia, não pretendo gastar mais de R$ 100 com água, R$ 1.500 com supermercado e por aí vai até que você zere o seu teto de gastos. Essa última parte aqui à direita seria o seu sumário do mês. Quanto você recebeu no mês, quanto você gastou no mês, quanto você gastou de acordo com o método 50-30-20, então quanto você gastou de necessidades, desejos e quanto que você economizou. Aqui ao lado, uma tabela trazendo a sua meta de gastos e a sua realidade. Então aqui nesse caso, o personagem deveria ter gastado até R$ 1.825 com necessidades, R$ 1.095 com desejos e R$ 730 com economia. Ele deveria ter economizado R$ 730. Mas na realidade aqui, ele gastou 86% com necessidades, 11% com desejos, porém só conseguiu economizar 3%. Então ele não bateu a meta, ele ultrapassou a meta de gastos em R$ 635. Essa tabela daqui considera qual foi o seu gasto real e a sua receita real. Diferentemente da tabela que eu tinha mostrado aqui antes, da sua ferramenta de planejamento orçamentário, que é quanto você acredita que vai receber naquele mês. Por isso que os números aqui dessa tabela vão ficar um pouco diferentes do sumário, que é o que realmente aconteceu naquele mês. Aqui embaixo eu trago um comparativo da sua receita contra a sua despesa e novamente eu trago aquela mesma tabela da parte de dashboard, as suas 10 maiores despesas, só que apenas para o mês. Então aqui no mês de janeiro, com os dados de exemplo, essa pessoa aqui gastou R$ 1.328 com supermercado, R$ 1.000 de aluguel, 300 de energia e por aí vai. Aqui eu trago aquele mesmo gráfico de pizza, né, trazendo aquela separação de despesas fixas e variáveis, essenciais e não essenciais. E por último aqui nessa tabela, que é a última parte do sumário do mês, você vai ver aqui o seu orçamento contra a realidade. Quanto você orçou nessa coluna aqui, quanto foi o seu gasto real e qual foi a sua diferença. Então vamos analisar aqui, por exemplo, o supermercado, que é uma necessidade. Foi orçado R$ 1.500, né? A gente preencheu ali naquela tabela R$ 1.500 na ferramenta de planejamento orçamentário. Tá aqui, R$ 1.500. Era o nosso planejamento. Só que, na verdade, o personagem acabou gastando R$ 1.328, tendo uma diferença positiva de R$ 171. Então ele ficou abaixo aí do que foi orçado. Então aqui só para trazer um resumo da parte de entrada de dados no mês. Você tem aqui primeiro a sua tabela de receitas, em que você vai preencher todas as receitas que você teve no mês, a data para seu controle pessoal e o valor, a parte de despesas, em que você vai colocar a data para o seu controle pessoal, qual foi a despesa, as duas formas de categoria, né, 50, 30, 20 e a categoria normal, para a planilha poder fazer as suas análises. Inclusive, se você quiser, você pode até ocultar essas duas colunas para deixar uma visão um pouco mais limpa, né, se você desejar. E aqui você vai colocar nessa coluna o valor de cada uma dessas despesas. Aqui nós temos a ferramenta de planejamento orçamentário. Isso aqui é o que você faria no começo do mês, antes de começar a gastar.
para que você já tenha uma noção antecipada de quanto você deveria gastar em cada uma das categorias. E por último aqui, o seu sumário do mês. Isso é o que você veria no final do mês, depois que você já preencheu tudo isso aqui, trazendo um resumão do que aconteceu naquele mês, se você conseguiu bater a sua meta e a sua divisão, a sua categorização aí das suas despesas. Bem detalhado para você saber exatamente quanto você poderia cortar e de onde você poderia cortar. Você vai fazendo esse preenchimento aí mês a mês, todos os meses, e aí depois que você faz o preenchimento é só voltar na parte de dashboard e ver como está o seu progresso naquele ano. Bem, pessoal, essa é a planilha saldo positivo, uma planilha de controle pessoal, como eu falei, é uma planilha para o método 50-30-20, que eu disponibilizo à venda no meu site, você pode conferir aí no comentário fixado ou na descrição do vídeo. É uma planilha muito simples de ser utilizada, e que se você passar a utilizar, você vai ter uma noção muito mais evidente de como estão as suas finanças, de onde você pode cortar gastos, como estão as suas despesas, você vai ter uma noção clara das suas despesas, qual é o seu teto de gastos, quanto você deveria estar gastando para necessidades, quanto você deveria estar gastando para desejos. Se você tem um espaço a mais para gastar com desejos ou com necessidades, se você está poupando o suficiente, essa planilha aqui vai trazer todas essas análises bem detalhadas aqui para você.